Amigas, amigos, olá! Trabalhamos no último vídeo sobre os Yanomamis, a questão da morte, o significado da morte. A partir da noção de relativismo cultural, averiguamos o ritual Reahu e fizemos então um comparativo entre a maneira como o Yanomami vê a morte, a maneira como nós vemos a morte, como é complexo, como é trabalhoso, né? Como é extenso temporalmente este ritual entre os Yanomamis. Continuando a averiguação das condições de genocídio junto às populações Yanomamis, vamos ver neste vídeo, bem brevemente, alguns dados relacionados ao genocídio. Primeiramente, eu apresentaria para vocês um comparativo, o que aconteceu nos últimos 3, 4, 5 anos na terra indígena Yanomami. Aparecem os números e nós às vezes não temos as melhores condições de averiguação, de comparação. Então eu fiz um comparativo simples, admito, não tem um valor científico, eu não fiz o tratamento dos dados com ponderação junto à questão de renda, a questão de acesso a bens públicos, a questão da densidade demográfica. É só um comparativo mais amplo que eu sugeriria a vocês. Nós temos no Brasil aproximadamente 207 milhões de habitantes. Não sabemos bem ao certo porque o último censo demográfico ainda tem dados que estão sendo averiguados, tem dados que estão sob escrutínio, tá certo? Mas vamos colocar 207 milhões de habitantes. Há por volta de 30 mil pessoas na terra indígena Yanomami e 30 mil indígenas na terra indígena Yanomami. No Brasil, nós tivemos, desde o início da pandemia até o dia 26 de janeiro, 697 mil pessoas que morreram da pandemia de Covid-19. Quase 700 mil pessoas, um número bastante grande. Boa parte dessas gentes poderiam ter sobrevivido, houvesse as melhores condições de cuidados dessas populações, né? Não fosse o descaso do governo necrófilo dos últimos 4 anos, né? Pelo menos 400 mil pessoas poderiam ter sobrevivido, né, junto a esse universo de 700 mil pessoas. Então, havia nessas 700 mil pessoas uma quantidade bastante grande de mortes evitáveis. Morreram na terra indígena Yanomami, desde 2019, 570 crianças. Essas crianças não precisavam morrer, né? Agora, no comparativo, nós temos 697 mil pessoas para o Brasil, são 0,3% do total da população. 570 crianças Yanomamis representam em 30 mil indígenas 1,9% do total da população. Se nós jogássemos 1,9% de mortes na população brasileira, nós não teríamos uma pandemia com 700 mil mortos, nós teríamos uma pandemia com 4 milhões de pessoas mortas. Então vejam a dimensão dessas 570 crianças mortas junto ao total da população Yanomami. Ainda nessas comparações, vejamos, o Brasil teve em 2019 1.279.948 óbitos, né? Então, um pouco mais de 1.200.000 pessoas morreram no ano de 2019, um ano antes do início da pandemia. Eu fiz uma extrapolação simples, tá certo? Então, se eu colocasse este dado em 4 anos, nós teríamos um pouco mais de 5 milhões de pessoas mortas. Na terra indígena Yanomami, desde 2018, morreram 1.285 pessoas em 30 mil índios Yanomamis, em 30 mil indígenas Yanomamis. Então, se eu extrapolasse isto para 270 milhões de pessoas, então nós não teríamos o equivalente a 5 milhões de mortos, nós teríamos quase 9 milhões de pessoas que morreram neste período. Então, notem através desses dados a dimensão da crise genocida que se abateu sobre essas populações Yanomami nos últimos anos. Temos aí o dado do G1 que mostra, desde 2018 até 2022, né, os óbitos por escalonamento de idade, né? Então vejam que a gente tem menos óbitos a partir de 80 anos, 51 comparativamente aos 150 entre 60 e 79 anos, tendo em vista a expectativa de vida Yanomami, que não é tão significativa, tá certo? Mas salta aos olhos as 505 crianças mortas com menos de 1 ano de idade, de 1 a 4 anos, 178, de 5 a 9, 57 crianças mortas. Esses dados não batem com os anteriores, porque aqui é de 2018 a 2022, e os dados anteriores eram de 2019 a 2022.
Ainda essa mesma reportagem do G1 traz para a gente o número de óbitos na terra indígena Yanomami desde 2018 até 2022 e o avanço desses óbitos. Notem que em 2020, quando a gente tinha o primeiro ano da pandemia e sem vacina, né, e com uma população que já é vulnerável a doenças para as quais o restante da população brasileira tem imunidade natural, então nesse primeiro ano da pandemia, a presença de garimpeiros trouxe uma sobrecarga de mortes para os Yanomami. Os garimpeiros que veiculam malária, que veiculam outras doenças, os garimpeiros que desmatam e inibem a presença de animais que os Yanomami caçam, os garimpeiros que contaminam o rio com mercúrio, não é? Mas nesse caso, para o ano de 2020, eles ainda contaminavam as populações Yanomami com malária, tá certo? Temos aí a área desmatada, voltando ao tema anterior, a gente vai retomar isso no próximo vídeo, tá certo? Na área desmatada, então com um crescimento bastante significativo do desmatamento desde 2016 na terra indígena Yanomami, chegando ao auge no ano passado em 2021, e vejam um crescimento muito forte a partir de 2017, 18, né? E com esse recorde em 2021. Insisto, os Yanomamis precisam de área de caça, os Yanomami precisam de área de pesca, os Yanomami precisam de área de plantio da sua roça de banana, de mandioca, né? E com o desmatamento, isso inviabiliza a existência desta população indígena. Então isso é mais uma manifestação do genocídio. Temos aqui do Correio Brasiliense os dados sobre morte por inanição de indígenas no Brasil e por malária. Vejo um crescimento bastante significativo dos casos de cor rosa, salmão, não sei, né? Os casos de malária, principalmente no período de 2018, 2019 e 2020, né? Veiculado, então, pelas populações invasoras dessas terras indígenas brasileiras. Lembrando que nós utilizamos intensamente cloroquina e hidroxicloroquina de maneira errada, né, para tratamento da Covid, contribuindo não para a cura, mas para a morte das pessoas, e malária, que deve ser utilizada contra hidroxicloroquina, que deve ser utilizada contra a malária, e, segundo denúncia da ministra da Saúde, né, esse medicamento era desviado e controlado pelos garimpeiros dentro da terra indígena. Temos aqui ainda, em relação aos dados do G1, o problema da desnutrição junto às populações Yanomami. 2 pacientes, vejam, esta suposta menina com 4 anos de idade, que deveria ter um peso de 16 quilos, mas ela chegou ao hospital, chegou ao tratamento com 9,9 quilos, né, o que seria o peso de uma criança de 8 anos. Né, de 8 meses, né, e não de 4 anos. Né? O paciente número 2, suposto menino, né, de 1 ano e 4 meses, que teria o peso ideal de 11 quilos, mas que chegou ao atendimento com 7 quilos, né, o equivalente a uma criança, ao peso de uma criança também de 8 meses de idade. E tudo isso, portanto, traduz esse problema, né? Segundo a Carta Capital, mais de 3.000 crianças indígenas morreram nos últimos 4 anos. Então eu quis trazer nesse vídeo para vocês alguns dados que a imprensa nos colocou nas últimas semanas acerca do avanço do genocídio das populações Yanomami. Mas por que este genocídio aconteceu? É isso que nós vamos ver no nosso próximo vídeo, a marcha do genocídio nos últimos 4 anos aqui no Brasil. Abraço a todos e boa sorte.